Está sendo gravada, a nossa aula está sendo gravada. Boa noite a todos. Boa noite. Principalmente aqueles que estão vendo no YouTube, né, no futuro. Hoje é sexta-feira, dia 22/10. Né? Estamos na nossa reta final da nossa aula de Crisma. Hoje a aula sobre História da Igreja, Idade Média. Né? Mais um resumo. Né? Na aula passada nós falamos sobre o que, Stephanie? O que foi falado na aula passada? Stephanie, estamos ao vivo. Desculpa, Felipe, tinha travado tudo aqui. Mas a gente estava falando dos nomes da igreja, não é? E nós estávamos falando sobre a história da igreja, mas a gente estava falando sobre o começo da igreja, né? E a Mayara desligou a câmera. Desligue não, é obrigatório ficar ligado até o final, hein? Quem pode ligar a câmera, ligue. Hein? Rapidinho. Ah, beleza. E Pablo, o que você mais achou interessante da última aula, assim? Muito santo, né, ali no começo. Né? Uhum. Igreja muito mártir, muito santo. O pessoal morria por causa da fé, né? Muito forte, né? Isso. Era uma perseguição enorme, né? E agora nós vamos começar, eu vou começar a aula de hoje. Hoje é mais uma aula de história, né? E hoje eu estou entrando no meu território, né? Meu território é a Idade Média, é o que eu estudo. Eu estou terminando minha especialização em pensamento, civilização medieval, né? História, pensamento e civilização medieval, então eu estudo muito sobre o tema, né? Para a aula de hoje foram usados para preparar a aula de hoje esse livro aqui, Daniel Hobbes, História da Igreja das Catedrais e das Cruzadas. Esse livro aqui, História da Igreja, professor Felipe Aquino, Idade Média. Foi usado também para consulta esse livro aqui para entender a Inquisição do professor Felipe Aquino, né? E pode-se dizer que muitas ideias também veio desse livro aqui também do professor Felipe Aquino, uma história que não é contada, né? Então, rezem depois uma Ave Maria pelo catequista de vocês, que tem que estudar muito para trazer conteúdo bom para vocês, né? Mas, ao falar da Idade Média, a gente tem que fazer uma certa desintoxicação daquilo que a gente ouve por aí, né? Primeiramente, eu quero saber, para vocês, o que é a Idade Média para vocês? Que vocês escutam na escola, que vocês veem nos filmes? Qual é a ideia geral que o pessoal fala da Idade Média para vocês? Eu quero ouvir todo mundo, quero começar pela Stephanie, né? Nossa, Felipe, agora você me pegou. Eu agora fiquei com essa dúvida. Não sei te responder. Mas na escola, quando fala de Idade Média, professor fala das bruxas, fala da igreja, o que eles falam? Ai, Felipe, não sei como te explicar, sabe? Da Idade Média. Mas, tipo, eu acho que é uma coisa... Não sei como te explicar, sabe? Então, assim, Mônica, vou passar pra Mônica, depois a gente volta pra você. Tá bom. Pra você, o que é a Idade Média? O que você vê por aí, Mônica, falando da Idade Média? Olha, faz tempo que eu ouvi falar, viu, Felipe? Mas, assim, pelo que eu lembro lá, quando eu estudei na história e tal, era sobre tempo mais antigo. Não sei, assim, certinho te explicar. E Pablo, o que você tem a me dizer sobre a Idade Média que as pessoas contam por aí? Então, né? Seria a Idade das Trevas, né? Porque
período que a igreja, né, dominava ali, né, a Europa, né? Idade das Trevas. Aí falam que você não tinha muito espaço para ciência, né? Então tinha uma fé cega, né? Então falam que foram 1000 anos de idade das trevas. Né? A gente sabe que pelo lado espiritual não foi bem assim. E nem pelo lado científico. A gente vai ver nessas duas aulas de Idade Média que a gente vai ter. Que eu fui preparar essa aula de hoje, não deu para fazer em uma, né? Que a Idade Média é 1000 anos, né? Então vamos dizer, Mayara, quais as ideias que você tem sobre a Idade Média? Eu não lembro também não, faz muito tempo. Opa, pessoal, os livros de história estão pegando poeira, hein, nas estantes de vocês, hein? Vamos. Hoje eu quero que vocês saibam uma visão da Idade Média católica, uma visão da Idade Média que os historiadores estão adquirindo nos dias de hoje, que é diferente dessa que o Pablo falou, que ele nos trouxe sobre a Idade das Trevas. Vamos dizer que a Idade Média foi a Idade das Luzes, né? Foram 1000 anos gloriosos para a nossa civilização, e tudo isso graças à Igreja, né? Primeiras coisas que a gente precisa saber é que a gente não pode julgar um tempo, principalmente quando esse tempo é muito longínquo do nosso. Por exemplo, 500 anos atrás, 2000 anos atrás, nós não podemos julgar esse tempo com a cabeça que a gente tem no tempo de hoje. É outra história, né? Como que eu posso dizer, por exemplo, que para o índio que não conhece o cristianismo, que não conhece a fé católica e que vivia no Brasil quando o Cabral chegou, que poligamia era uma coisa errada, né? E eu hoje, casado com uma mulher apenas, dizer, olha, esse índio está errado, ele não conhece o cristianismo nem a civilização cristã, né? É claro que o índio não está errado, assim, no sentido de ele não sabe, né? Ele aprendeu pela cultura dele que aquilo era comum, né? O índio também tem pecado original, gente. O índio também tem tendência a pecar. Então significa que se culturalmente ele pode casar com mais de uma mulher, eu estou dando exemplo, não sei se pode ou não pode, ele vai seguir a cultura dele. E eu não posso, com a cabeça de hoje, dos anos 2021, julgar um índio do ano 1500. Porque eu não estaria sendo justo. Assim também, eu, com a cabeça do ano 2021, não posso julgar o homem medieval. Mas eu tenho que entender por que ele agia de certa forma, né? E é importante a gente separar o que é verdade e o que é mentira, né? Então eu espero que com essas aulas seja esclarecida sobre os 1000 anos mais importantes da história da igreja, que foi a Idade Média, que não foi a Idade das Trevas, foi a Idade das Luzes. Foram anos gloriosos para a igreja, né? Na última aula a gente parou na queda do Império Romano, né? Só para a gente se contextualizar, aqui são os tópicos que a gente vai tratar nas duas aulas. Hoje a gente vai até aqui, ó, Cisma do Oriente. Não vamos muito longe hoje não, porque isso aqui dá um pano para manga. Isso aqui dá o pessoal está debatendo até hoje isso aqui, né? Então eu não posso passar por cima de uma forma simples. E quando eu for falar das igrejas orientais, numa aula apenas sobre isso, a gente tem que entender isso aqui, o cisma, né? O que aconteceu? A igreja era uma igreja só e de repente ela se divide em duas, a latina e a oriental, né? Divididas. E até o Concílio Vaticano II, em 1963, elas estavam divididas, né? Então foram o quê? Quase 900 anos de divisão, né? Cada um para o seu canto, sem comunicação, né? E ainda hoje estão divididas,
né? Então a gente vai falar isso mais para frente. E a gente vai falar da igreja que sobrevive ao caos, né? Da queda do Império Romano. A gente vai falar dos mosteiros, dos conventos. Vamos falar da conversão dos bárbaros, né? Vamos falar de Carlos Magno e a fundação das escolas catedráticas. Vamos falar do cisma do Oriente. Depois a gente vai falar dos papas da Idade Média, os bons, os maus, né? A gente vai falar das catedrais medievais. A gente vai falar das ordens mendicantes. A gente vai falar da fundação das universidades. Quem aqui faz faculdade? Quem aqui já fez faculdade? Né? Quem aqui já foi para a universidade? Né? Você faz faculdade por causa da igreja. Foi a igreja que fundou a faculdade, a universidade, né? A gente vai falar da Inquisição. A gente vai falar das cruzadas. Vamos falar dos santos medievais. E vamos falar do fim da Idade Média, que se representa pela queda de Constantinopla. Felipe, o que isso tem a ver com Crisma? Tem tudo a ver, né? Então vamos lá. Paramos na queda do Império Romano na última aula, né? E o Império Romano ele cai de podre, né? O império enorme daquele jeito, né? E imagina, você está numa sociedade. Vamos imaginar que o Império Romano é o estado de São Paulo. Você está numa sociedade que está muito segura. Então você tem polícia, né? Você tem escolas, você tem transporte, você tem infraestrutura, você tem tudo isso. De repente, o seu estado, o estado de São Paulo, é invadido por um monte de gente sem cultura, sem lei. E essas pessoas começam a destruir tudo isso, a polícia, a escola, o estado. Então de repente você não tem mais polícia. Você não pode sair na rua porque você pode ser assaltado e não tem policial para te proteger. Você não tem educação porque você não tem mais as escolas. Você não tem mais governo, ou seja, é tudo uma bagunça. Manda quem tem mais força. E foi isso que aconteceu quando os bárbaros invadiram o Império Romano. Eles saquearam Roma, roubaram tudo de Roma, acabaram com o Império Romano, não tem mais imperador, não tem mais polícia, não tem mais governo. É a lei do mais forte, né? E como que a gente faz para sobreviver a isso, né? Vamos ler o texto de hoje, mãe. O texto de hoje é esse aqui que está escrito diante de vocês, né? Pode ler, mãe, o que está escrito na tela. Todos vocês estão vendo o PowerPoint? Sim. Então pode ler, mãe. Tá bom. A igreja resiste aos bárbaros. Essa? Isso. Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., todas as instituições romanas caíram. Não havia mais senado organizado, nem exército, nem ordem social. A única instituição que se preservou de pé foi a Igreja Católica, que com paciência começou a evangelizar os bárbaros. Com o fim das grandes cidades urbanas, o povo acorreu à parte rural. Lá, os donos das terras ofereciam terra e sustento em troca de trabalho. As terras eram herdadas hereditariamente, e quem fosse servo devia lealdade ao seu senhor. Esse regime ganhou o nome de feudalismo. O senhor jurava lealdade ao senhor e o senhor tinha que o proteger, alimentar e lhe dar segurança. Viver no feudo era seguro frente aos bárbaros que poderiam te matar fora daqueles muros. Então você tinha a primeira coisa que aconteceu na Idade Média. A igreja, ela não tratou os bárbaros como pagãos sem alma, né? Mas a igreja via nos bárbaros também filhos de Deus. Então eles entraram e destruíram tudo. A igreja poderia excomungar todo mundo, mas não. A igreja começou a dar catequese para esses bárbaros, né? E o povo, com medo de viver na cidade, imagina, você está aqui na cidade de São Paulo, de repente tudo acaba. Não tem lei, não tem nada. Então o que você faz? Você vai para o interior.
Porque no interior, talvez, eu estou perto do meu alimento. Imagina, na cidade, você tem um governo que traz o alimento do campo para a cidade. De repente não tem mais governo, não tem mais infraestrutura, não tem mais quem manda nisso. Então as pessoas começaram a passar fome nas cidades, né? Então as pessoas vão para o interior, né? Lá no interior estou eu, que sou um dono de terra. Eu não tenho mais para quem vender meus alimentos, mas ao mesmo tempo eu tenho uma terra que produz. Então eu vejo todo esse povo vindo do interior, vindo das cidades, então eu chamo eles para os meus muros. Então eu construo muros, né? Você vê todos aqueles castelos que tem na Europa, naqueles filmes de princesa, os castelos eles têm muros, né? Aqueles muros eles são feitos para se proteger. Cada castelo tinha um senhor, né? E esse era chamado senhor feudal. E por isso, todos os que estavam naquele castelo estavam morando tipo de aluguel, né? Só que os senhores feudais, eles davam partes da terra para aquelas pessoas. Então vamos dizer que o Pablo ele vem trabalhar na minha terra, né? Ele veio de Roma, ele tinha, sei lá, ele tinha um comércio de tapetes em Roma. Não tem mais para quem vender tapete, né? O Wellington Felipe entrando na sala. Boa noite. Aí, Seja bem-vindo, Wellington. Aí não tem mais para quem vender, o Pablo vender tapetes. Não tem mais. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Estou atrasado aí que eu comprei um celular novo, aí eu tava configurando ele, aí eu tive que instalar o Meet. Oi, eu tô aqui, ó. Oi! Boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Obrigado. Obrigado. Então, Pra vocês. beijo, fica aí na aula. Tô na aula, eu tô fazendo lava aqui. Tá bom. Tá bom. Ele aqui. Então, como eu estava dizendo, o Pablo ele era um vendedor de tapetes que morava na cidade de Roma. Primeiro que chegou os bárbaros e saqueou todos os tapetes dele. Segundo que ele não tinha mais o que comer, né? Terceiro que ele tinha uma família com 6 filhos. E a esposa dele se lembrou do tio dela que tem uma terra no interior da França. Então vão eles lá. Só que chegando lá, eu sou o tio da esposa dele, né? E eu falo assim, legal, você quer terra? Beleza, só que você vai ter que trabalhar para mim. Então Pablo vem com toda a sua família e começa a trabalhar para mim. E quando tem guerra, ele vem, se junta ao meu exército e luta por mim. Ele faz um juramento a mim. E eu juro proteger a ele, dar alimento para ele e para a família dele, né? E o que isso significa, né? Que isso é um sistema feudal. Ele trabalha para mim e eu dou proteção, alimento e segurança para ele e para a família dele. E lá na minha terra, se ele for camponês ou ferreiro, vamos dizer que ele vira ferreiro, ele larga o ramo do tapete, começa a fazer espada, né? Isso significa o quê? Que ele vai fazer espadas e o filho dele vai fazer espadas e o neto dele vai fazer espadas. Ou seja, toda a geração deles vai fazer espadas. Ou seja, tudo hereditário. Você herdava a profissão do seu pai, você fazia a profissão do seu pai, né? E você não podia mudar, né? A não ser que o filho do Pablo que ele quisesse ser padre. Aí, para você ser padre ou religioso, não tinha classe social. Você poderia vir tanto dos pobres quanto dos ricos, qualquer classe social você podia estar participando do clero, né? Então esse é o feudalismo, né? É importante falar sobre isso, porque as pessoas elas viviam em 2 lugares na Idade Média. Ou nas cidades, só que elas começaram a abandonar, as cidades eram vazias, então elas começaram a viver muito no campo para viver daqui, porque elas estavam perto do alimento, entendeu? Elas estavam perto da comida, né? E os bárbaros que estavam saqueando e roubando tudo, eles estavam sendo evangelizados pela igreja, né? E aos poucos eles iam se convertendo,
né? E não é um processo simples, demora um pouco, né? Mas uma grande instituição da igreja ajudou na evangelização dos bárbaros e também na conservação daquilo que nós conhecemos hoje, né, como cultura. Vamos ler essa parte aqui. Pablo, você quer ler? As abadias e mosteiros. As abadias e mosteiros? Isso. Por inspiração de Deus, São Bento, de 574 depois de Cristo, que buscava viver uma vida de eremita, viu que tinha muitos seguidores e congregou esses seguidores em um único lugar onde pudessem viver a solidão, porém em comunidade. Esse lugar era chamado mosteiro, e os monges que ali ficavam tinham como objetivo de vida se santificar de maneira mais perfeita, sob uma regra. São Bento escreve sua regra, onde a essência se encontra na fórmula ora et labora, ou seja, ora e trabalha. Os monges não ficavam parados rezando o dia todo. Eles plantavam, faziam cervejas, queijos, davam catequese para o povo e principalmente copiavam obras antigas e a Bíblia. Existiam os monges copistas. Esses salvaram tudo o que hoje conhecemos da filosofia, teologia e artes. O maior cargo do mosteiro era o superior, ou abade, que decidia quem entrava e quem saía do mosteiro. Muito bem. E só para complementar a leitura, vou ler aqui essa parte, né? Que diz assim: outro fenômeno que acontecia era de as pessoas irem a esses mosteiros e construírem suas casas ao redor deles, pois o mosteiro se tornava um porto seguro e um mundo que estava em caos, né? Então, assim, existia dois tipos, né, de feudalismo: o feudalismo dos senhores feudais e o feudalismo dos mosteiros. As pessoas erguiam mosteiros. Vamos dizer aqui que São Bento, ele queria ser eremita, né? O que é um eremita, né? O eremita é aquele que vai viver uma solidão sozinho, né? Solidão sozinho é redundante, né? Mas ele vai viver a vida sozinho. Então, um eremita, ele se retirava para o deserto, o lugar deserto, e ficava lá vivendo uma vida de penitência, oração, jejum. Ele só saía de lá uma vez por semana para ir para a missa. Ele via alguma pessoa ou outra, mas depois o que ele fazia? Ele voltava para a sua vida de solidão. São Bento queria viver isso. Só que São Bento via que tinha muitas pessoas que seguiam ele, né? E buscava ele para aconselhamento, para direção espiritual. Então, inspirado pelo Espírito Santo, São Bento ele cria um mosteiro, né? Não que não existissem outros mosteiros, mas o modelo de mosteiro assim, que nós conhecemos até hoje na Igreja Latina, foi São Bento que construiu, né? Vai todo mundo viver junto na mesma casa, um ajuda o outro na santidade. Mas você viver em comunidade não é bagunçado. Mônica, me diz uma coisa: na sua casa, se você não coloca uma regra para os seus filhos, ou até mesmo para o seu marido, o que acontece? Se não tem uma ordem? Vira bagunça, né? Uhum. Desordem mesmo. Se você não coloca regras para os seus filhos, eles vão deitar e rolar, não vão? Com certeza. Colocando regras já é complicado, né? Exatamente. Então, vamos dizer que São Bento via os monges novos como filhos. Então, ele colocou uma regra, né? E a regra de São Bento vocês podem pesquisar na internet, tem aí para vocês verem depois, né? Muitas coisas, né? O horário de rezar, o horário de trabalhar, mas se fosse resumir a regra de São Bento em uma frase, seria:
ora et labora, ou seja, reza e trabalha. Reza e trabalha. Então os monges beneditinos, eles trabalhavam muito. E isso fez com que eles não ficassem somente na oração, mas também na ação. Então eles plantavam, e com o que eles plantavam, eles vendiam para as pessoas comprarem, e assim eles sustentavam os mosteiros com as coisas. Até hoje é assim. Se vocês conhecem algum mosteiro, sempre o mosteiro está vendendo alguma coisa para você, para que eles possam se sustentar, né? Para que eles possam comprar os livros deles, para que eles possam fazer outras coisas. Tem mosteiros que são especializados, por exemplo, na Alemanha, tem mosteiros que fazem muita cerveja da boa, né? Mosteiros que fazem pão, mosteiros que fazem biscoitos, né? E mosteiros que fazem vinho. Então, o que significa isso, né? Significa que todo mundo no mosteiro trabalha. Ninguém fica lá no mosteiro só rezando o dia todo, não, né? E a atividade que se via no mosteiro, a maior atividade que se via no mosteiro, a mais importante de todas, da qual nós devemos esse momento, é a atividade dos monges copistas. Quem eram os monges copistas? Eram os monges que simplesmente eles sentavam numa mesa, eles pegavam a Bíblia, pegavam o papel do lado e copiavam palavra por palavra. Gente, naquela época não tinha computador, né? Da qual você podia digitar com as mãozinhas. Nem Ctrl+C, Ctrl+V. Não existia, né? Copia e cola, nem pensar. Ou seja, tudo que você fazia era copiado à mão, na pena. Você tinha a peninha. Então esse monge copista, ele sentava e ele ficava horas e horas e horas copiando a Sagrada Escritura. Só a Sagrada Escritura, Felipe? Não. Filosofia de Aristóteles, filosofia de Platão, Cícero, Virgílio. Pensa aí, qualquer autor da antiguidade, tudo aquilo que é filosofia grega. Nós só temos hoje porque os monges guardaram os livros e copiaram esses livros em seus mosteiros. Tá vendo que a igreja não era inimiga da ciência, mas sim que a igreja preservou a ciência. Primeiro mito cai por aí, né? A igreja, ela se preocupou muito em guardar a ciência, guardar as bases da ciência, né? Abadias e mosteiros salvaram a cultura, né? Porque você imagina, os bárbaros, eles não entraram em Roma interessados em ler Aristóteles. Eles não entraram em Roma para aprender a retórica de Cícero e muito menos ler Santo Agostinho. Os bárbaros, eles queimavam tudo que iam pela frente. Os bárbaros, eles destruíam tudo que viam pela frente, né? Então, a igreja se preocupou em guardar esses livros, e não só guardar, copiá-los, para que tivesse continuidade nesse processo. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. Quem não sabia? Alguém quer fazer um comentário? Então aqui nós temos aqui São Bento, e aqui a regra dele é resumida em ora et labora. Vocês estão vendo? Ora et labora. São Bento, rogai por nós. Foi ele que salvou, foi ele que, colocando os mosteiros à disposição da igreja, fez com que a nossa cultura fosse preservada e copiada, né? Então tem os mosteiros dos beneditinos, dos agostinianos, dos cistercienses, dos carmelitas. Vai ter mosteiro de tudo que é gente, mas eu peguei do mosteiro. Como essa aula é um resumo e eu não consigo falar de tudo, quem quer ver a Idade Média inteira tem que ler esse livro do professor Felipe Aquino, né? Mas aí vocês têm que pegar firme e ler. Eu li esses livros, todos esses livros que eu te mostrei, eu li a maioria todos.
Outros eu estou tentando terminar, um eu estou no começo, né? Aqui, vocês estão vendo o mosteiro? Esse aqui é o mosteiro de São Bento. Essa é uma reconstrução, né? Porque esse mosteiro ele foi destruído na Segunda Guerra Mundial por um bombardeio dos americanos, que achavam que tinha tropas nazistas dentro do mosteiro, mas não tinham, porque existia um acordo entre a Santa Sé e o exército da Alemanha de que não fosse usado a infraestrutura da igreja para a guerra. Mas guerra é guerra, meteram bomba no mosteiro e reconstruíram, né? E aqui foi onde que São Bento fez o seu mosteiro e algumas pessoas estudaram aqui, como Santo Tomás de Aquino, por exemplo, né? Santo Tomás de Aquino, dos 9 aos seus 14 anos, foi ensinado nesse mosteiro. Temos aqui outros tipos de mosteiro. Não tinha lugar ruim para construir mosteiro. Tem mosteiro na montanha, né? Vocês estão vendo? Feito já pensando na dificuldade de um possível inimigo vir invadir, né? Tem mosteiro na praia, né? Mais mosteiros em vales. Então, onde que Deus esperasse alguém faz mosteiro, ele ia fazer. Mosteiro aqui na beira do mar. O que vocês acharam do mosteiro, gente? Vocês estão muito silenciosos hoje. Não curto o silêncio. Vocês estão entendendo a aula, gente? O mosteiro de São Bento parece tem aqui no centro, né? Sim, eles têm arquitetura parecida, né? Eu não trouxe para essa aula como que é dentro de um mosteiro, dentro do mosteiro cada um tem lugar certo, tem lugar de plantar, lugar de trabalhar, lugar de copiar, biblioteca. Só que aí eu teria que fazer uma aula só sobre mosteiro, não dá tempo. Vocês estão entendendo a aula até agora? A queda do Império Romano, a fuga do povo para as áreas rurais, os mosteiros que estão aqui preservando toda essa cultura, né? Que hoje nós usufruímos e não damos o crédito à igreja por isso, entendeu? Vocês estão entendendo isso? Felipe, essa construção do mosteiro na montanha aí, ela é demais, hein? Aquela outra, não essas duas fotos, aquela primeira. É tipo num penhasco, né? Isso, aí fala que a igreja é inimiga da ciência. Manda o arquiteto de hoje fazer isso aqui. Nossa! Ela é surpreendente, é linda demais, é assim, inacreditável. Então, fala para um arquiteto, um engenheiro de hoje fazer isso. Será que eles conseguem? Duvido, hein? Entendeu? Pode conseguir. Oi, deixa eu falar, meu celular descarregou, entrei pelo celular da minha mãe aqui, tá? Tudo certo. Tudo bem. Então, vamos lá. E nisso, nessa infraestrutura que nós estamos conversando, a igreja começou a evangelizar esses bárbaros. Vamos entender. O Império Romano, na Europa, estava localizado na Itália, na França, na Inglaterra, chegaram até ali na Bretanha, na Inglaterra. Né? E esses bárbaros, eles vinham da onde? Eles eram os vikings. Quem aqui conhece os vikings? Né? Os vikings, que são nórdicos, né? Ou seja, são do norte da Europa. Os germânicos, os godos, visigodos, ostrogodos, né? Que são ali, tudo dali. Os hunos, né? Então, Felipe, quem é esse povo? É tudo bárbaro, né? São pessoas, eles tinham organização? Tinha líderes? Tinha. Por que são bárbaros? Porque bárbaros era um nome que se dava por todos aqueles que eram fora do Império Romano. Dentro do Império Romano. Você, dentro do Império Romano, você podia ser ou uma pessoa, um cidadão, ou um escravo, mas você estava no Império Romano. Agora, se você mora fora dos Impérios Romanos, você é bárbaro, né? Então,
é que nem a gente no século XXI. Tem palmeirense, tem São Paulino, tem Santista. Agora corintiano é bárbaro, entendeu? Corintiano. Eu tô brincando, gente. Aí, corintianos amam vocês. Ou seja, bárbaro é todo mundo que não é do meu time. Que nem pagão. Pagão é todo mundo que não é da minha religião, né? Mas aqui os bárbaros, vamos usar esse conceito, o pessoal do norte da Europa, eles invadiram Roma com tudo, né? Alguns deles eram pagãos, ou seja, politeístas. Se você for ver o povo de Asgard, o povo lá acreditava no Thor, né? Quem conhece o Thor? Acreditava no Loki, né? Me dá repertório de deuses nórdicos. Thor, Loki. Vocês sabem, vocês assistiram Os Vingadores. Quem é o pai do Thor? Quem é que sabe quem é o pai do Thor? Gente, nem para Vingadores vocês estão vendo? Ai, Felipe, eu não sei, mas é que meu filho tá dormindo, mas ele sabe todos. Nome. Então, tem o pai do Thor, tem o Loki, tem todo isso aí, o pessoal que estava nesses e outros deuses, né? E tinha bárbaros que, por incrível que pareçam, eles eram cristãos já. Só que eles eram cristãos arianos. Ou seja, eles eram cristãos hereges. Cristãos arianos são aqueles cristãos que não acreditam que Jesus é Deus. Entendeu? Eles acreditam que Deus não é trindade. Então Jesus Cristo não é Deus, né? Então a igreja pega esses cristãos pagãos, esses cristãos arianos, que são bárbaros, e começa a converter eles, né? Mas, Felipe, como é que você vai converter esse monte de povo aí que nem fala a sua língua direito? Porque a igreja falava latim. E esse pessoal falava saxão, falava germânico, que vai se tornar alemão, né? Falavam de idiomas estranhos. Então, o que os frades da igreja faziam? Eles começavam a aprender a língua deles. E alguns começaram até a criar o alfabeto deles, porque eles tinham o dialeto, mas eles não tinham alfabeto, tipo A, B, C, D. Então, para evangelizar esse povo, eles criaram um alfabeto, né? Mas tinha um método mais fácil. Qual que era o método mais fácil? Entre as tribos bárbaras, tinha um costume de que a religião do rei era a religião do povo. Certo? Então, se vamos dizer, por exemplo, no Brasil hoje, Jair Bolsonaro ele é católico. Vamos dizer que ele é protestante. Bolsonaro é protestante. Então, se fosse na Idade Média, todo mundo tinha que ser protestante, porque o rei era protestante. Mas aí ele se tornou católico, então todo mundo tem que ser católico. Por quê? Porque o rei é católico. Então, a religião do rei é a religião do povo. É um princípio da Idade Média. Então a igreja ela viu isso entre eles, né? E eles falaram assim, então é só a gente converter o rei e todo o povo vai vir com a gente. Genial! Então, houve vários casos, né? Mas o caso mais famoso disso que eu estou falando é desse cara aqui, né? O rei Franco Clovis, né? Clovis, ele era o rei Franco. Vocês têm ideia de o que significa Franco? Clovis era um líder de um lugar onde que se chamava Gália, né? Alguém tem ideia de onde que era a Gália? Franco, Gália, Galo. Gália quer dizer galo. Hoje tem a França, né? Isso. Então, Clovis, por influência de sua esposa, Clotilde,
né? Muito por influência de sua esposa, Clotilde, ele se converte ao cristianismo. Jesus dá uma forcinha para ele em umas batalhas, né? Ele vence, se converte ao cristianismo, e nisso, no Natal de 25 de dezembro de... qual o ano mesmo? 25 de dezembro de 496, pouquinho depois que acabou o Império Romano, hein? Ele é batizado e sagrado rei da Gália, né? Que vai se tornar a França, né? E por isso que dizem que a França é a filha primogênita da igreja, ou seja, o primeiro reino católico foi a França. Ou seja, o país mais importante da Europa, que influenciou o mundo todo, foi a França. E tudo começou aqui com o batismo de Clovis, né? Da França que vai sair Santa Joana d'Arc, da França que vai sair São João Maria Vianney, da França que vai sair Santa Teresinha, da França que vai sair uma porrada de santo, né? Que hoje a gente fala rogai por nós, mas onde começou o legado espiritual da França? Foi aqui com o batismo do rei Clovis, né? Então vamos dar E havia muitas guerras, né? Aqui você vai ver que eu já fui do 496, já pulei 200 anos, 200, 300 anos. Havia muitas guerras na Idade Média, né? E tinha uma família, né? Que veio dessa família, veio da França, né? Onde que eles venceram a guerra contra os árabes, né? Os árabes, eles aqui nesse ano 700 e tanto, eles invadiram a Península Ibérica. Onde que é a Península Ibérica? Alguém sabe? Península Ibérica é onde fica Portugal e Espanha, né? Então ali onde ficava Portugal e Espanha foi onde que se invadiram os muçulmanos, e aí por lá eles tentaram entrar na Europa. Então a família de Carlos Magno, eles venceram esses árabes, esses muçulmanos, né? E sendo assim eles ganharam a guerra, né? E eles acabaram ficando com muito poder e influência. E Carlos Magno, ele funda algo que era impensável até então. Ele funda um império na Europa medieval, que é chamado de Sacro Império Romano Sacro Império Romano Franco, né? Ou seja, ele fundou o Império Romano de novo, né? Ele se tornou um imperador romano de novo, né? Só que tem alguns poréns, né? Após as vitórias, né, em Tours, como eu falei, né, ele une a Europa Ocidental em um império. Seu objetivo é retornar com outro hora falido Império Romano, né? Só que por que eu estou citando Carlos Magno? Para falar que ele é o grande cara? Não, porque ele fez algo muito importante, né? Foi com o grande Carlos Magno e com a ajuda dos papas da época, que a gente vai falar dos papas na próxima aula, que introduziram em cada diocese uma escola para a educação das pessoas. O pessoal fala assim, não, na Idade Média ninguém sabia ler. Não, na Idade Média ninguém estudava, ninguém ia para a escola, porque era trevas. Não, aqui, no ano 771, entre 771 e 814, Carlos Magno, ele era uma pessoa que ele não sabia ler, né? Mas ele tinha um livro de cabeceira, acho que alguém lia para ele, Oi, filho. que era um livro de cabeceira que era chamado A Cidade de Deus. Beleza? E A Cidade de Deus era um livro Oi. de Santo Agostinho. Oi, Wellington Felipe, quer falar alguma coisa? Então, o livro Cidade de Deus, quem aqui conhece o livro Cidade de Deus de Santo Agostinho? Então, o Pablo já ouviu falar, né? O livro Cidade de Deus de Santo Agostinho é um livro que fala que existe duas cidades. A cidade de Deus, né? Que é uma cidade perfeita, modelo, e a cidade dos homens, que somos nós, que estamos aqui tentando
transformar esse mundo daqui em uma cidade parecida com a cidade de Deus, que é o céu, né? Então ele tinha esse livro como um livro de cabeceira. Então, para ele, a educação das pessoas era algo muito importante. Era muito importante que todo mundo conhecesse o Evangelho, que todo mundo soubesse de Jesus, para que as pessoas conhecendo Jesus, elas pudessem ter as virtudes de cristãs, e tendo essas virtudes cristãs, elas pudessem mudar o mundo da cidade dos homens e cidade de Deus, né? Então, com a ajuda dos papas, da igreja, né, é muito importante a igreja ter um rei poderoso que o apoie, né? Porque às vezes a igreja tem o poder, ele tem os meios de implementar essas coisas. Porque a igreja é um poder espiritual, ele é um poder temporal, ele é um poder do povo, né? Então ele, com a ajuda dos bispos, ele funda em cada diocese uma escola, né? E essa escola ela é administrada pelos bispos. E dessas escolas dos bispos vêm as escolas paroquiais. Ou seja, cada paróquia tem uma escola, onde que era ensinado todo o povo. E nas escolas das catedrais era onde era ensinado o trívio e o quadrívio, né? Não vou vir agora, não vou explicar agora o que é o trívio e o quadrívio, mas eram as disciplinas da época, que era retórica, gramática, música, lógica, não vou lembrar de todos agora de cabeça, né? Então as pessoas estudavam coisas importantes, aritmética, e elas buscavam o seu conhecimento. E tudo isso por causa de Carlos Magno, né? Ele fez muita guerra também, matou gente pra caramba também, o cara não é santo não. Mas o cara deu essa contribuída grande para a educação, né? E essas escolas catedráticas que mais pra frente vão se virar as universidades. Ok, gente? Então aqui uma foto de Carlos Magno, né? Então vamos agora, Pablo vai agora mudar de sala, que a gente vai buscar mudar de sala, que a gente vai entrar no tema do cisma do Oriente. E agora o negócio vai ficar feio. Então, gente, vamos saindo. E o Pablo vai criar a sala, tá bom? Então, para quem está acompanhando pelo YouTube, essa aqui é a história da igreja, né? Estamos acompanhando aqui história da igreja. E vamos aguardar aqui o link do Pablo. Vai deixando o seu like, compartilha com os amigos. Estamos voltando. Pedir para participar. Aqui. Tô no banheiro correndo. Estamos de volta. Quem foi pro banheiro correndo? Eu? Não, o resto do. Ou o pessoal ficou lá. Não, o pessoal vai chegando, né? Gente, até aqui tudo bem com a aula? Dúvidas? Beleza. Tranquilo? Eu não acredito. Quando chega nisso eu fico preocupado. Quando alguém fala, não, Felipe, tá tranquilo. Ou a aula tá muito boa, ou tá muito chata, ou eu não tô comunicando direito. É muito importante saber desses detalhezinhos. Tá muito boa.
viagem na história. É. Mônica, você tá gostando da viagem na história? Sim, é bem complexo, né, Felipe? Assim, é bastante conteúdo, né? Mas você explica direitinho, né? Claro que depois a gente precisa dar uma lida em tudo, né? Não, é exatamente isso que a Mônica falou. Nós temos um problema, né? Tanto a nível, todos os níveis da educação. A gente mete o pau nos professores, esse professor é isso, esse professor é aquilo, principalmente na escola. Passa a lição, a aula dele é chata, mas ninguém quer ler os livros que ele usou para dar aula. Ninguém quer buscar saber se o professor é chato, então vai num que é legal. Mas mesmo você indo no professor mais legal, se você quer saber de alguma coisa, você vai ter que ler. Você vai ter que buscar. Né? Então, se esse assunto realmente interessa a vocês, o que não falta é livro. Nesse Crisma, poucos alunos assim, de verdade, chegaram em mim e falaram: Felipe, eu quero saber mais sobre este assunto. Ninguém precisa saber de tudo, mas eu quero saber mais sobre este assunto. Você tem um livro para me indicar? Ou para minha mãe: Sônia, você tem um livro para me indicar? Quantos alunos chegaram e falaram isso para você, mãe? Não me recordo. Ou seja, a gente tem que prestar atenção. Qual é o objetivo de a gente conseguir esse conhecimento? Por que eu estou aqui na sexta-feira à noite e eu não estou fazendo outra coisa da minha vida? Porque eu quero aprender, mas a gente quer aprender até que ponto? Porque se você aprender certinho, a sua vida muda. Será que a gente tem medo de mudar a nossa vida para melhor? Com o conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele nos tira da mediocridade. O conhecimento, ele nos tira da nossa zona de conforto. O conhecimento, ele faz a gente se mover para lugares que a gente não sabia que podia se mover. Certo? É muito gostoso a gente aprender e o conhecimento nos levar a um lugar onde que a gente nunca pensou que poderia estar, né? Conhecimento é vida, mas conhecimento é labor. Ora, a gente reza muito, mas e o labora? Né? Já que a gente está nesse clima benedito. Ora et labora. Eu amo Jesus, eu amo a igreja, mas quem é Jesus? Quem é a igreja? Tem que ler. História da igreja. Né? Aí vem um professor de história falando para você que a Inquisição matou 1 milhão de pessoas. Aí você, se você não estiver lendo, como que você vai saber qual é a verdade e qual é a mentira, se você não está sendo enganado ou não? Conhecimento liberta, né? E é engraçado que essa frase que eu falo, o pessoal que fala mal da Idade Média, que difama a igreja, eles falam o conhecimento liberta. Mas aí depois eles vão lá e começam a falar um monte de mentira, né? Mas eu falo o conhecimento liberta, mas eu tento trazer aqui um ponto de histórico divergente daquilo que a gente aprende na escola ou nos filmes por aí. Entendeu? Agora, se é verdade ou não, pesquisa, né? O Felipe, eu sou filósofo e historiador, né? Mas eu não sou o dono da verdade. Então pesquisa, né? Ó, vocês estão vendo essa foto aqui, rachadinha, né? Aqui é o Papa Romano, né? Aqui é o Patriarca de Constantinopla. Aqui é a nossa igreja, a igreja latina. Aqui é a igreja oriental, né? E vamos agora mergulhar na história do cisma. A história mais triste da história da igreja é essa. Porque aqui são como se fosse um pulmão e aqui outro pulmão, né? E
como se a gente estivesse respirando hoje só com o pulmão. Né? Dá para respirar com o pulmão? Dá. Mas com 2 é melhor, não é? Então, vamos aqui. O cisma do Oriente. Quem quer ler? Mônica, você quer ler? Pode ser. A cisão se deu por razões religiosas e políticas. A sede da Igreja Ocidental Latina é em Roma, fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. A sede da Igreja Oriental era em Constantinopla, que era uma cidade sem importância. Entretanto, o imperador Constantino, no ano 330, se mudou para lá com sua corte, tornando a cidade uma metrópole romana. Em Roma se fala latim e essa se tornou a língua oficial da igreja. Em Constantinopla era o grego. A igreja de origem grega tinha a mesma doutrina da de origem latina, mas as disciplinas e outras exterioridades eram diferentes, por exemplo. Já vamos entrar nas diferenças entre nós e a Igreja Ortodoxa. Mas vamos dizer assim, se lembra da última aula que cada apóstolo foi para um lugar do mundo? Quem lembra dessa parte? Então, Pedro e Paulo foram para Roma. Mateus foi para a Etiópia. João foi para Éfeso. André foi para, por exemplo, não sei se isso é verdade, mas André foi para a Ucrânia. E cada um foi para um lado. E logo a igreja ela vai se adaptando à cultura local, né? Mas vê-se que a igreja em Roma se adaptou ao jeito romano de ser, ou seja, organizado, ritualístico, um jeito que dá muito valor mais à prática do que ao símbolo, né? O povo romano é um povo muito pragmático, né? Ou seja, um povo que gosta das coisas na prática. Mas você vê que a igreja, quando ela se deu na Grécia, é uma igreja muito de simbolismos, né? Que valoriza muito os símbolos, os ícones, né? Que se valoriza muito as imagens, né? Mas as imagens em forma de ícones, né? É uma igreja que tem uma língua que preserva a língua grega, uma igreja muito filosófica, né? Que já não é tanto da prática, mas sim da teologia, da teoria, né? Então, você vê que a igreja ela vai adquirindo, é a doutrina mesma. Tanto na igreja latina a gente crê que Maria é mãe de Deus e virgem, como na igreja grega. Mas a forma que a gente comunica isso é diferente, né? Enquanto os romanos eles falam isso de uma maneira direta e reta, os gregos eles têm toda uma abstração baseada na filosofia grega, baseada na filosofia de Platão, né? Então eles têm toda essa filosofia, né? Todo esse negócio cultural. E beleza, mas a igreja é una. Os gregos não tinham dificuldade nenhuma de reconhecer que o Papa era o chefe universal da igreja, né? Que o Papa que estava em Roma era o chefe, porque é aquilo que a gente falou na outra aula. Pedro trouxe pedras, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E Pedro foi bispo de Roma. Então a igreja edificada por Jesus Cristo é a de Roma. Só que, sabe, aquele jeito de ser nosso, a gente pode ser até da mesma família, né? Mas sempre tem aquela parte da família que é meio diferente, o jeito de fazer as coisas, os costumes. Então é família, só que você não quer às vezes se misturar, porque você não concorda com o que eles fazem, né? Às vezes você quer ficar longe de certa parte da família, porque eles fazem uma coisa eles entendem ele é família, você ama ele, só que o jeito de eles fazerem as coisas
tá dando picuinha, não se entende, né? E a igreja de origem grega, ela sofreu um grande ataque e perdeu muito território com a origem do islamismo, né? Que a gente vai falar quando a gente for falar das cruzadas. O islamismo tomou todo aquele território que era território do Império Bizantino, que é a igreja grega, né? Jerusalém, Alexandria, Éfeso, tudo aquilo ali acabou se tornando lugar de muçulmano. Ou seja, as igrejas se transformaram em mesquitas, certo? Então, Constantinopla acabou se tornando a grande sede da igreja oriental, né? E isso fez com que, e outras coisas que a gente vai ver agora, que começasse a ter atritos da igreja oriental com a igreja latina, né? Então vamos ver algumas diferenças. Eu vou ler algumas diferenças que são importantes, né? E antes de explicar, não são diferenças de doutrinas. Aqui a gente não está falando que um é herege e o outro está certo. São diferenças de disciplina, né? Ou seja, são regras de convívio. E isso não tem nada a ver com doutrina. A doutrina é aquilo que a gente crê nos dogmas. Então, tanto aqui no Ocidente quanto no Oriente, a gente crê nas mesmas coisas e professa as mesmas coisas. Só que o jeito de viver a fé e a disciplina muda. Por quê? Por exemplo, o clero, né? Os padres romanos, os padres da Igreja Católica Apostólica Romana, como até hoje é totalmente celibatário. Ou seja, você quer ser padre, esquece mulher. Você vai viver para Deus, né? Agora o clero ortodoxo, o clero oriental, os gregos, eles podem optar se eles querem casar ou se eles querem ser celibatários, né? Então você pode ser tanto um quanto o outro, né? Então você tem padres com filhos na igreja ortodoxa, e isso é até hoje. Por quê? Isso é uma disciplina. Não é doutrina da igreja que o padre tem que ser celibatário, mas é uma disciplina que se arrumou, porque aqui nessa parte de cá estava dando problema. Os padres estavam casando, só que ao mesmo tempo que eles estavam casando, eu hoje entendo mais do que nunca isso, né? Agora que eu casei, não dá para você dar atenção para uma paróquia, por todo o povo de Deus, e dar atenção para a mulher em casa depois. Porque como padre você tá ali buscando ser pai de todo o seu povo, né? E aí você tem que dar atenção. Ou seja, se você é padre e pai, pelo menos aqui desse lado ocidental do mundo, ou você é um péssimo padre, ou você é um péssimo pai de família e esposo. Porque imagina, você está em casa de noite, de madrugada com a sua esposa, aí de repente você bate na sua porta: ai padre, precisa ir no cemitério, morreu fulano. Ai padre, precisa dar unção dos enfermos para lá. Ai padre, ouve minha confissão. E a sua esposa vai ficar assim: e eu? Porque toda hora você tem que estar saindo para fazer alguma coisa. Então a igreja do Ocidente entendeu que era melhor o padre viver totalmente para o povo. Assim, ele está totalmente disponível para o povo. E também, sendo celibatário, ele se assemelha a Jesus Cristo, que também é celibatário, né? Então a igreja do Ocidente optou por ter padres celibatários. A igreja, acho que o clero do Oriente, ele não optaram por isso. Eles optaram pelos padres poderem casar, mas ao mesmo tempo eles devem sofrer com essa limitação, né? A esposa do padre que vai casar, por exemplo, o cara é casado, aí chamam ele para ser padre, a esposa tem que autorizar, né? Por quê? Porque ela sabe que vai sofrer muito, né? Se o cara for virar padre, ela vai estar em segundo plano, porque as coisas de Deus vai ter que estar em primeiro, né? É diferente do sacramento do matrimônio, onde eu colocando minha esposa em primeiro plano, a minha família em primeiro plano, eu estou fazendo a vontade de Deus. Já é diferente. Agora, se eu sou padre, a fazer as coisas pastorais de padre é a minha prioridade. Vocês entenderam?
Então, o clero oriental estava mais pro lado do... Alguns casavam, outros já iam se tornar padre, já falavam, eu quero ser celibato, eu quero 2 problemas para minha cabeça, né? Então tem muito padre celibatário lá nos orientais, porque eles já sabem que dá BO, né? Casar e ser padre ao mesmo tempo. A Eucaristia no rito romano. A hóstia, que você vê na missa todos os dias, é celebrada com pão ázimo. Você vê que é um pão fininho, a hóstia, sempre fermento. Já perceberam isso? É pão, não é? Mas é só água e trigo somente. Ou seja, fininho. Ou seja, pão ázimo sem fermento. Nós chamamos o sacrifício que nós oferecemos a Deus com a Eucaristia, nós chamamos de missa, que é o nome latim para missão, né? Depois da missa, como a gente já falou nas aulas, nós somos chamados a ir em missão no mundo. A missa no rito oriental é chamado de divina liturgia, né? É uma liturgia divina. Ou seja, missa e divina liturgia é o sacrifício eucarístico. Só que para nós a missa e para eles é divina liturgia. Por quê? A gente estamos fazendo a liturgia de Deus, o culto de Deus, né? E lá eles usam o pão fermentado, ou seja, eles usam com fermento, né? São pequenas diferenças. Isso dá motivo para cisma? Isso dá motivo para se separar? Não. O costume aqui é de um jeito e daqui é do outro. A língua da liturgia romana, que era celebrada a missa, era o latim, no Ocidente. E no Oriente é o grego, né? E aqui é o pega para capar, né? Agora é uma questão a questão do filioque, né? Que significa filho, né? Que procede do filho. Felipe, o que você está falando? Você está falando grego, né? Eu estou aqui na igreja oriental, então vamos traduzir esse grego para o português. Mas antes, tinha problemas políticos também, né? A igreja oriental, ela estava no Império Romano Oriental, ou seja, no Império Bizantino. Você vê que o Império Romano Ocidental acabou, mas o Oriental continuou pelo Império Bizantino. Quando acabou o Império Romano, de certa forma, quem tomou o controle da Europa foi a igreja. Mas quem estava no comando na parte oriental da Europa e da Ásia era o Império Bizantino. Então lá tinha um governo, né? É claro que a igreja foi suscitando reis e sagrando reis, senhores, né? E a Europa tinha o governo e Carlos Magno tinha até o império, né? Mas lá o império nunca acabou. Então a igreja, na época quando a igreja era do Império Romano, tinha muita influência dos imperadores. Depois que o Império Romano acabou, a influência era totalmente do Papa. O Papa estava livre dos imperadores. No Império Bizantino isso nunca mudou. Os imperadores sempre davam pitaco nas coisas da igreja, né? Então no Império Bizantino, a sede de Constantinopla aceitou muitas heresias. Uma delas foi a heresia iconoclasta. Isso significa que teve imperadores e patriarcas de Constantinopla. Patriarcas é como se fosse o arcebispo deles, né? Que não é equivalente a um papa, mas fosse o líder deles, né? O patriarca de Constantinopla, já teve patriarca de Constantinopla ariano, já teve patriarca de Constantinopla nestoriano, que negava a divindade de Maria, já teve patriarca de Constantinopla que era iconoclasta, ou seja, a iconoclastia era a heresia que dizia que não podia ter imagens na igreja, né? Que era bem aquela coisa protestante, né? Você está adorando imagens, né? Tipo, que não entendia o significado e a didática das imagens dentro da liturgia. E em contrapartida, você nunca teve um papa herege em Roma, né? Diga, mãe. Eu quero perguntar esse nome que você falou, eu não entendi a dicção, sobre aqueles que não aceitam imagem na igreja. Iconoclasta, a heresia da iconoclastia. Icono de ícone, clasta. Iconoclasta, entendi. Isso.
Então, você tinha muitos problemas. Tinha a questão também que os ortodoxos usavam barba, os romanos não usavam barba, né? Então, as historiosidades dava muita briga entre eles, né? E Roma era assim, né? Nós somos a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e vocês devem obediência a nós. Porque... E Constantinopla começou a falar, me obriga, né? Então começou a ter muita briga entre isso, né? Tipo, Constantinopla queria cada vez mais se ver longe das questões romanas, né? E Roma queria cada vez mais dobrar Constantinopla à sua vontade. Então começou a ter briga de família, né? Mas até então, um não aceitava a autoridade do outro. Existia, na mentalidade cristã daquela época, o conceito de pentarquia. As 5 igrejas principais. Roma, em primeiro lugar é Roma. Segundo lugar é Constantinopla. Terceiro lugar Alexandria. Quarto lugar Jerusalém. E quinto lugar, me fugiu a memória, acho que é Éfeso, alguma coisa assim. Depois eu vejo para vocês. Então, sempre se viu Roma em primeiro lugar. Agora Constantinopla estava querendo se igualar ou se separar de Roma, dizendo que a autoridade que tem em Constantinopla é uma autoridade tão quão igual a Roma, que eles podem ser independentes. Ou seja, não está nem maior que Roma, mas está equivalente. Certo? E que para eles Roma chegou ao ponto, né? Por causa dessa questão que eu vou explicar para vocês agora, que é o ponto ápice da aula de hoje, que é o ponto mais difícil de explicar, e por isso rezem por mim para que eu consiga explicar, que é uma questão doutrinal, que foi o ápice. Teve todos esses problemas políticos, os imperadores bizantinos que não se davam bem com os papas que às vezes não se davam bem com os imperadores bizantinos, né? Então teve muitas dessas questões, mas a questão foi aqui, a questão da discordância da questão do filioque, né? O que é isso, Felipe? Vamos traduzir do grego para o português. Quando nós rezamos o credo niceno constitopolitano, nós rezamos uma parte que diz assim: creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, né? Porque existia na igreja antiga a heresia do arianismo. A heresia do arianismo, ela dizia que Jesus não era Deus, né? E essa heresia ela foi derrubada. Só que depois que essa heresia foi derrubada, veio novos arianos querendo dizer, tá bom, Pai é Deus, Filho é Deus, agora não vem me dizer que o Espírito Santo é Deus também, né? Então eles queriam negar a divindade do Espírito Santo. Então a igreja falou, o Espírito Santo também é Deus. Tá bom, se o Espírito Santo é Deus, de onde que ele vem? Então o Espírito Santo ele procede do Pai para o Filho, né? E nisso, no primeiro credo da igreja, as pessoas rezavam assim: creio no Espírito Santo que procede do Pai, ponto. Assim foi no concílio do século IV, que foi o concílio de Constantinopla, né? Só que nós estávamos esse concílio estava vendo isso enquanto relação da Trindade em si mesma, que se chama de imanência. Gente, se vocês não entenderem, não se preocupe, tá bom? Porque isso é até difícil para mim entender. Vamos olhar a Trindade. Quem é a Trindade? É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos olhando a Trindade enquanto ela mesma. Tem o Pai que ama o Filho. E o amor do Pai com o Filho gera o Espírito Santo. Pronto. Só que aí no século XI, no concílio em Florença, acrescentou ao credo, ao creio, uma palavrinha, filioque, que significa o quê? Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? E o que isso significa, gente? Que mudou o credo, colocou uma palavra a mais do credo. Os gregos,
eles acharam isso um absurdo. Só que eles não entenderam qual é o sentido em que isso foi pregado. Aqui no concílio no século IV, o pessoal estava olhando a relação da Trindade em si mesma. Dentro da Trindade, como que era essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como a igreja latina é uma igreja mais pragmática, uma igreja que estava buscando mais as coisas na prática, ela estava olhando na questão da economia. O que significa isso? Na relação da Trindade, não enquanto ela mesma, mas enquanto a relação da Trindade para nós. Então, olhando a Trindade para nós, o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, porque Jesus Cristo, ele se encarnou e veio até nós. Então, nós só conhecemos ao Pai através de Jesus. E o Espírito Santo também. Então, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho para nós, né? Porque o Filho se encarnou. Então, os gregos, eles não entenderam essa parte. Que eles não leram isso no âmbito da economia. Só que aí a igreja de Roma falou, tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? Então eles colocaram no creio do Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. E os gregos falaram, vocês estão mudando a doutrina, porque não foi isso que disse no quarto concílio de Constantinopla. Então esse foi a gota d'água. Aí a igreja de Roma, naquela época, o pessoal não era tipo diálogo ecumênico, sabe? Vamos sentar e conversar. Tinha um patriarca em Constantinopla chamado Miguel. Ele queria... Miguel é o nome dele? Depois eu vejo o nome, né? Ele queria muito... Qual que era o objetivo? Ele queria muito tomar o poder de Constantinopla para si. E ele sempre foi um carreirista. E quando ele se tornou patriarca de Constantinopla, o sonho dele era separar a igreja latina e de Roma. E essa questão do filioque é uma questão besta, né? É uma questão assim que não tem muita importância. Mas para ele usou isso como a gota d'água, né? E por que ele queria mais poder para a igreja de Constantinopla? Porque eles já tinham perdido quase todo o seu território para os islâmicos. Então eles evangelizaram mais ao norte. Eles foram para a Rússia, eles foram para a Ucrânia. E toda essa igreja da Ucrânia se juntou e se separou da igreja de Roma. Porque Roma não teve teve uma atitude meio assim. Eles mandaram os legados papais para tentar conversar com esse patriarca Miguel aí. Chegando em Constantinopla, o patriarca Miguel falou, vocês não podem celebrar a missa aqui em Constantinopla, esse rito romano de vocês. Então, esses legados de Roma, os mensageiros que foram enviados lá para conversar, eles pegaram uma carta de excomunhão do Papa, entraram no meio da missa da Divina Liturgia em Constantinopla, foram até o altar central e colocaram para todo mundo ver uma carta de excomunhão do patriarca de Constantinopla. E voltaram para casa de peito cheio, pensando que essa atitude, não, vamos voltar para Roma, não. Isso revoltou todo o povo de Constantinopla. Né? Em vez de, imagina, né? Você chega lá na tua casa, o cara chega na tua casa e fala, tu tá excomungado, tchau. Então, foi a gota da água e eles quiseram muito se separar de Roma. Agora que eles tinham vontade, agora eles tinham vontade mesmo, né? E assim se deu o cisma. Esse cisma que tá durando até hoje. Aí todo mundo fala, não, foi por causa desse filioque aqui. Não foi por causa do filioque. Foi por causa que não escutou o outro e deixou as estrelas. Que nem esse patriarca Miguel, ele começou para se separar de Roma, ele começou o que era disciplina para ele virar heresia, né? Por exemplo, eles celebram a Eucaristia com pão ázimo. Isso é uma heresia. Não é heresia, é uma disciplina diferente. Mas para ele começou a virar heresia. Então tudo que os romanos faziam era heresia. E tudo que os ortodoxos faziam era heresia para nós também, entendeu? Então começou essa briguinha até que... Felipe, assim, eles já queriam se separar, estavam só procurando um motivo. Estava só procurando um motivo, e o motivo veio.
né? Aí o pessoal fala, não, o ecumenismo com as igrejas ortodoxas é muito importante. Porque se não tiver ecumenismo, vamos dizer que agora a sede da igreja ortodoxa não é mais em Constantinopla, porque Constantinopla caiu. É lá em Moscou, né? Se não, vai chegar os mensageiros do Papa Francisco e vai colocar uma carta de excomunhão no altar da Basílica de Moscou, né? Então, e isso já aconteceu antes, isso não foi bom para a igreja. Então, o caminho do diálogo está aberto hoje, né? Felipe, toda a igreja oriental se virou contra a igreja católica? Não, teve igrejas de ritos orientais que se manteram fiel ao bispo de Roma, que são as igrejas sui juris, que são as igrejas de rito oriental, que são fiéis à igreja de Roma, que são igrejas que a gente pode ir, né? Que a gente vai ver numa aula só sobre elas, né? Que a gente vai ver, e os que estão incisam são da parte da igreja ortodoxa. Os seus sacramentos são válidos, eles têm sucessão apostólica, porque eles não mudaram a doutrina. Os padres que são ordenados lá, eles podem batizar aos sacramentos, e a gente pode ir para a missa deles, Felipe, já que está tudo ok, os sacramentos válidos, a gente não pode ir na missa deles. A não ser, exceto que, se e somente se, por exemplo, você está lá no sul da Rússia, né? E não tem uma igreja católica romana para você ir. Então, não tem tu, vai tu mesmo, vamos para a igreja ortodoxa. Agora, se você tiver a possibilidade de ir numa igreja de rito latino, vai para a igreja de rito latino, que é a tua igreja, rapaz. Entendeu? Primeiro que você não sabe nem falar grego, vai fazer o que lá, né? Então, teve esse cisma. E tem algumas coisas que são as diferenças, né? Algumas diferenças, vamos ver? Vamos ver, ó. Aqui são padres romanos, latinos, peditim básico, batina, cledma. Aqui, você está sendo anacrônico, tem que olhar os padres da Idade Média. Os padres da Idade Média eram assim, né? Agora os padres de rito oriental, eles são muito simbolistas. Símbolo para dizer tudo. Olha a cor. Olha que vida, né? A cruz aqui. Olha a divina liturgia. Olha a Eucaristia deles. Olha o tamanho desse pão aqui na mão deles. Parece um bolo, né? Olha, fermentado. Agora olha a hóstia da missa, né? Olha aqui. Aqui eu estou colocando a missa tridentina versus Deum, que significa diante de Deus, virado para Deus. E é a missa de Paulo VI, a missa que nós celebramos hoje, versus Populum, virado para o povo, né? Mas ambos pão ázimos, né? E aqui os padres de um jeito, os padres de outro, e a Idade Média está nem no começo. Vamos, na aula que vem, desvendar. A aula que vem é a aula das polêmicas, Inquisição, as cruzadas. A igreja queimava pessoas mesmo. A igreja invadia as terras dos pobres árabes para matar os árabes. Era isso mesmo, Felipe, que acontecia? A gente vai ver o São Francisco de Assis, Santo Tomás de Aquino. Tá imperdível, né? A aula de hoje foi mais introdutória, mas aqui a gente sabe que a nossa igreja é a igreja romana latina, junto com as igrejas orientais que são fiéis a Roma. E aqui são cismáticos, né? Infelizmente, e que eu espero com esses olhos aqui ver a igreja oriental de volta à igreja de Roma. Eles aceitar a filioque. Aceitou a filioque porque já não tem mais questões políticas. O imperador que ficava fazendo picuinha já não existe mais, né? Os problemas políticos não existem mais. É a questão da filioque. Eles têm que entender que na economia da salvação, o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho para nós. Agora, enquanto Trindade, o Espírito Santo procede do Pai para o Filho. Mas você vê porque por causa disso deu um B.O. tão grande, né? Porque é lógico, porque não foi só por causa disso, tá bom? Sônia?
Seu áudio está fechado, Sônia. Eu quero perguntar se você tem o nome das 7 igrejas que estão ligadas à Igreja Católica, se você já tem hoje ou só para a semana que vem. É 24 igrejas, tá? Mas são as 7 mais importantes. Não, deve estar em algum lugar por aí. Eu não vou conseguir pegar agora não, tá bom? Não? Não, agora não. Mas aí, deixa pra aula sobre as igrejas orientais, mas calma. Não, então, eu estou perguntando porque tem muito a ver com isso aí. Sim, a gente vai voltar nisso. Dúvidas, questões, agora é a hora. Tem muita gente aqui que nem sabia que existia uma igreja oriental. Então, tá sabendo. E muito mesmo que ela era cismática. Oi. Acho que você vai falar depois, né? Na próxima aula sobre as cruzadas, mas eu queria saber se as duas igrejas se juntaram nas cruzadas, né? Contra os muçulmanos. Ixi, isso é um BO, porque uma abandonou a outra, uma furou o olho da outra. Depois que viraram cismática, ficou birrinha, sabe? Birrinha. Mas vamos dizer que Roma estava correndo. Teve uma época, por exemplo, eu vou falar isso agora que eu não vou. Roma estava indo para as cruzadas, desviaram o caminho e tomaram Constantinopla de volta. E botaram um legado papal e botaram para celebrar a missa latina lá, entendeu? Só isso. E teve vez que Roma estava lá nas cruzadas e o imperador bizantino falou: não, pode deixar que eu vou mandar as tropas. Só que aí o imperador bizantino descobriu que Roma não ia dar as tropas para eles, né? Que não ia devolver o território que era deles, ia ficar para eles. Aí o imperador bizantino falou assim: morre aí. Só que aí Roma ganhou. O pessoal do Ocidente ganhou, mesmo sem a ajuda dos caras, e fez o que a gente conhece como territórios extramarinos, né? O Império Latino de Jerusalém, né? Aí dali que surgiu os Templários, né? Que era uma ordem que foi feita para proteger Jerusalém e ajudar os peregrinos a irem de Jerusalém para irem da Europa para Jerusalém. Então, tipo assim, começou assim, né, infelizmente, um com birrinha do outro. Às vezes os dois se ajudavam, dependia de quem estava no governo, né? Teve gente que tentou mudar essa situação, mas aí, por exemplo, Roma não ia abrir mão das suas chaves, né? Falar: olha, Constantinopla, realmente você está no mesmo patamar. Porque mentira, não tá. Roma sempre foi Roma eterna. No de Pedro e apóstolo morreram. Agora, quem morreu e deu a vida em Constantinopla? Que apóstolo fundou a igreja ali? Quem fundou ali foi o imperador Constantino. Que autoridade apostólica eles têm? Tinha autoridade política. Agora eu fico imaginando como que é difícil ser ortodoxo hoje. Porque eu estava baseado na sede de Constantinopla. Constantinopla caiu. Foi invadida pelos muçulmanos. Tem uma mesquita lá onde era a Catedral de Santa Sofia. Eles se foram para Moscou. Que apóstolo morreu em Moscou, rapaz? Agora Roma está lá de pé. Caiu o meteoro, entraram, invadiram, saquearam, mas está lá Roma. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão, né? Então tem muito ortodoxo, tem muito, tipo assim, patriarca ortodoxo que está voltando para a comunhão com a igreja. Está vindo demais. Tipo, você... igreja cópita do Egito, da parte norte, da tradição de São Marcos, o patriarca, sei lá o que, rompe com o patriarca de lá e se junta com o Papa de Roma. Ele acaba tendo sucessão, acaba voltando, tendo comunhão. Tanto que tem uma igreja cópita do Egito, né, que é uma das que a minha mãe quer saber. Que tem 2 igrejas cóptas no Egito. Uma que está em comunhão com Roma e outra que é a cópita ortodoxa, que está em cisma. Porque era uma parte da igreja que era totalmente ortodoxa que voltou para a igreja de Roma e outra parte decidiu ficar em cisma. Então tem uma que é de Roma e outra que não.
Isso é muito interessante, não é? Ou seja, se um padre... Não, tipo assim, se um bispo pequeno de lá decidir voltar para Roma, ele vira parte da nossa igreja. Mesmo que a diocese do lado dele esteja em cisma. Então, aos poucos, o pessoal vai voltando. Tá tendo muito diálogo, né? Para isso que serve o diálogo ecumênico. O diálogo ecumênico é o diálogo entre as igrejas católicas. Ortodoxas ou não. Agora, diálogo com o protestante, com o budista, com o hinduísta, é diálogo interreligioso. Ecumenismo é para quem é cristão. Para quem é católico. Está em cisma. Vamos, todos sejam um. A vontade de Cristo é que todos sejam um. Mas eles vão ter que aceitar o primado de Roma. Porque isso é doutrina e dogma da igreja. Amém, gente? Alguma pergunta a mais? Então tá tudo bem, gente? Felipe, só para tirar dúvidas. Então, se um padre oriental resolve ir para a igreja católica, ele já pode ser um padre católico? Depende do bispo que for acolher. Mas a ordenação dele é válida. Entendeu? Mas aí ele não teria que fazer uma outra formação? Certamente. Talvez, normalmente o que acontece? Um padre copta, por exemplo, se converte ao catolicismo. Ele não está se convertendo do seu rito, que é válido. Ele está se convertendo do cisma. Então, ele vai para a igreja copta católica. Porque, por exemplo, tem a igreja de Constantinopla. Uma católica, fiel a Roma, e a outra é cismática. E o cara do cismático se converte ao catolicismo. Então ele vai para a parte que está católica. A não ser que ele queira mudar de rito. Entendi. Depende Entendeu? do rito, se ele quer continuar. Tipo, o rito não é o erro, o rito. Usar pão com fermento não é o erro. Ter esposa e ser padre não é o erro. O erro é estar em desunião com o pontífice romano. Vocês entenderam, gente? Então eles podem continuar casados, entendeu? Eles vão ter que largar amanhã na rua, entendeu? Oi. Outra pergunta. Enquanto o pessoal pensa. Uma vez eu entrei na igreja de ritual ortodoxo por engano, né? Cismático ou católico? Hã? Cismático ou católico? Cismático. Eita. Porque eu estava pensando que era católico. Quando chegou a hora da Eucaristia, eu vi que era diferente. Eu falei, ixi, aqui não é católico. Aí, então, eu estava lá e resolvi comungar do pão deles. Não sei se é pecado, mas por curiosidade. Era o corpo e sangue de Cristo. Lá participando. Mas aí eu recebi e tomei no meu coração como se fosse mesmo o corpo de Cristo. Uhum. Aí você vê erro nesse acontecimento? É só a ignorância, né? De você não saber onde você está. Mas você não poder, tendo tanta paróquia católica perto, não era lícito a gente ir, entendeu? A gente tem que estar preparado. Não, mas eu entrei lá sem saber. Então. Mas aí, você tem que saber. Se você entrasse, por exemplo, igreja maronita, libanesa, tem a que está em cisma e tem uma que tem até a igreja da Canção Nova, né? Que está em comunhão. E aí? Né? Você pode, se você entrar numa que está em comunhão. Essa que eu entrei é da Santa Cecília. Não sei se ela estava em comunhão, não. Pois é, você tem que saber. Enfim, já passou. Se você foi... Eu preciso saber, senão eu preciso me confessar sobre isso. Na dúvida se confessa. Na dúvida se confessa. Se você entrou numa igreja cismática, você cometeu um pecado.
Agora, se esse pecado for mortal ou não, depende da intenção do seu coração. Pelo que eu vi, a intenção do seu coração não era, olha, eu vou desobedecer a Roma e comungar na igreja ortodoxa. Não, vocês caíram lá de paraquedas, né? Então... Foi. Foi mesmo. Entendeu? Era domingo? Acho que era um sábado. Então... menos mal. Enfim. Mas é bonito o rito lá, não é? Mas engraçado que eles não me negaram, assim. Não, Não não. sei se eles me reconheceram que eu Não não se era pode. daquela É porque é doutrina da igreja. Você não pode negar comunhão a ninguém. Ah, isso eu sei. Então, ou seja, a doutrina deles não. Eu experimentei do pão, ele tem sabor, é pão com fermento, né? Ele tem sabor de panetone. Pois é. Enfim, gente, quem tem mais perguntas? Felipe, você sabe o dia certinho que vai cair a prova? Agora. Vou deixá-la no. Eu vou deixar a prova no WhatsApp. E vocês vão me responder, tá bom? Tá bom. Vocês têm. Eu tenho. Vou dar 2 semanas pra você. Tem um recado pra dar, viu? Tá bom. Eu vou aqui encerrar a gravação.